A Faria Lima é um grande circo, gerente e assessores são atores e você está pagando o ingresso mesmo que você ache que não. Parece muito legal e muito sofisticado você dizer, tenha um assessor de investimentos, não pago nada para isso, é um cara super bacana, ele me manda mensagem toda semana. Ele não recebe dinheiro do além, ele recebe dinheiro de alguém e quem paga esse alguém é você, somos nós. Então toda vez que a gente não tem que pagar por alguma coisa, o produto é a gente. Hoje o mercado financeiro é um grande teatro numérico. Então o mercado financeiro, que é a construção de ativos financeiros, você ter a conta com um gerente de banco, com assessor de investimentos e tudo mais, é um grande teatro numérico, no final das contas, na margem você tem um monte de coisa que vai te dar um retorno que vai ser perto do CDI ou pior do que o CDI. Pergunta sincera, quem aqui tem uma carteira de investimentos que sente que anda de lado? Quase ecocardiograma de gente morta. A minha também, de decisões que eu tomei lá atrás, está igualzinha. São ativos que estão, enfim, parados e está tudo bem, é uma pequena parte do meu patrimônio. Mas é porque o mercado é feito para ser dessa forma. E talvez ele até cresça, mas ele cresce numa velocidade muito inferior ao que você precisa para minimamente você ter um resultado do que você está plantando, né? A Faria Lima é um grande circo, gerente e assessores são atores e você está pagando o ingresso mesmo que você ache que não. Parece muito legal e muito sofisticado você dizer, tenha um assessor de investimentos, não pago nada para isso, é um cara super bacana, ele me manda mensagem toda semana. Ele não recebe dinheiro do além. Ele recebe dinheiro de alguém, e quem paga esse alguém é você. Somos nós. Então, toda vez que a gente não tem que pagar por alguma coisa, o produto é a gente. E aí vem um ponto importante que dinheiro é tóxico. Dinheiro é tóxico. O que significa isso? Você ter dinheiro guardado sem utilizar é a pior decisão financeira que você pode tomar. Por quê? O mundo vive de imprimir dinheiro. A única coisa que salvou a pandemia foi uma impressão massiva e ininterrupta de dinheiro. Os bancos centrais mundiais imprimindo dinheiro. Literalmente assim, vamos imprimir $1 bilhão hoje. Imprime e distribui. É isso. Então, o dinheiro perdeu o lastro como moeda. Antes existia um lastro. Lastro é, existe uma reserva de ouro de $1 bilhão, logo eu posso imprimir $1 bilhão. E simplesmente chegaram o momento que eles decidiram, não vai mais ter lastro de nada. Então hoje quero imprimir $1 bilhão, vou imprimir. Quero imprimir 20, vou imprimir. E é isso. Por isso que o câmbio oscila tanto e isso faz com que as pessoas tenham mais dinheiro, consequentemente as pessoas gastem mais, consequentemente as coisas aumentem de preço. Inflação. Que na outra ponta, sob a nossa perspectiva, significa que as coisas vão se tornar mais caras, então a gente vai perder poder de compra à medida que o tempo passe. Então dinheiro é tóxico. Ter dinheiro é tóxico. Existe uma forma mais inteligente de você construir patrimônio. O mundo financeiro pode e deve colapsar no sentido de disponibilidade de capital. Por exemplo, lá atrás, na pandemia, falou-se que a quantidade de dinheiro, quase $1 trilhão injetado na economia, era uma quantidade de dinheiro que não ia gerar inflação. No começo, o Banco Central viu a inflação aumentando e falou, não, a inflação aqui é marginal, eles usam termos lindos, né? A inflação não é estrutural, o núcleo estruturado da inflação, está tudo bem, está ok. Resultado, o tempo se passou e essa inflação nunca caiu. Então, desde a pandemia, a gente está com CDI alto, né? CDI, inclusive, de 14% ao ano. E se continuar nesse ritmo, vai ter um dia que a gente vai bater 20% ao ano de CDI. Por quê? Poder de compra. Isso significa o nosso poder de compra diminuindo com o tempo. Ponto positivo. Quem está na ponta do investidor que usa crédito para construir patrimônio e que constrói dinheiro rápido, também vai ter um poder de compra influenciando ele. Vai receber cada vez mais de aluguéis, vai receber cada vez mais de resultado, vai receber cada vez mais ganho de capital. Então, é muito de onde você está alocado no tabuleiro do dinheiro. Nós já vimos isso acontecer. 2000, bolha.com. 2027, 2008, o crash, né? Muito por conta do Lehman Brothers e também o crash imobiliário e financeiro. 2020, pandemia. Observei vários investidores perderem 50%, 60%, 70% do que eles tinham na pandemia. Isso significa uma pessoa ter R$3 milhões em ações, cair 60% em 5 dias, e ele não aguentar ver aquilo e vender e colocar em renda fixa, e R$3 milhões se transformaram em R$550 mil. Isso não aconteceu só com 1, 2 ou 3 pessoas. Por que isso aconteceu? Lembra em 2019, quando o CDI estava muito baixinho? Estava tipo 2 e alguma coisa, 3% ao ano. Bolsa estava voando, né? Bolsa estava indo muito bem. Todo mundo investe em bolsa, investe em bolsa, investe em bolsa. Olha a bolsa nos últimos 12 meses. Aí o cara, de forma linda e inteligente, preparava um comparativo de investimento para você. Que mostrava assim, nos últimos 12 meses, sua carteira como foi? 10% ao ano. Mas olha esse fundo aqui, ó, deu 30%.
Aí você, meu Deus, deu 30% nos últimos 12 meses, né? Só que esqueceu de falar do risco, né? Porque quando a gente está sentado na cadeira do investidor, eu já ouvi várias vezes essa frase. Ah, não, mas eu aceito tomar mais risco para ter mais retorno. Ok, mas você entende que tomar mais risco pode significar você perder mais dinheiro? Porque se fosse necessário tomar mais risco para ter mais retorno, todo mundo ia querer tomar risco infinito, né? Inclusive, teve um cara que ganhou o Prêmio Nobel da Economia com essa tese. Porque todo mundo fala, quero correr mais risco para ter mais retorno, mas no final das contas não quer. Nós somos avessos à perda e não a risco. A gente aceita correr mais risco, mas nós somos avessos à perda porque nós não entendemos que o risco pode se concretizar em perda. E o mercado de ações é disso, porque, em essência, é o mercado que é entupido de risco de mercado, que é o risco dos valores oscilarem com o tempo. Né? E uma ironia muito real. Faria Lima é o único lugar onde quem chega de imposto é aconselhado porque anda de metrô. Os multimilionários pedem conselho para um cara que não estão no nível patrimonial deles e não estão no nível superior deles patrimonial. E tá tudo bem, conhecimento tem o seu valor, mas não é o que acontece aqui. Por isso que eu sempre fiz questão de ser o meu maior cliente. Nem sempre eu consegui, porque eu atendi alguns bilionários e eu ainda não sou bilionário. Mas eu sempre fiz questão de ser o meu maior cliente. No sentido de, eu só posso ajudar alguém se eu fizer aquilo comigo e se aquilo der certo comigo. Então, qual a lógica que tem de eu sugerir a alguém fazer alguma coisa que eu nunca fiz? Não tem sentido. E o meu dinheiro precisa estar no mesmo lugar onde todos que eu sugiro colocar o dinheiro deles também. Porque senão também é muito fácil, né? O dinheiro dos outros dói menos, né? E a gente não enxerga dessa forma. Então, 100% de alinhamento de interesses é o que a gente acredita, para não permitir que essas coisas aconteçam. No final das contas, a gente sabe que isso aqui é um teatro feito para remunerar várias e várias e várias pessoas, né? E nós entendemos de forma diferente. Nós devemos entender o abismo entre os ricos e pobres para, a partir disso, construir as pontes necessárias. Tá? Existem 5 coisas, pessoal, 5 coisas que enriquecem os ricos e empobrecem os pobres ao mesmo tempo. Então a gente vai falar sobre essas 5 coisas agora. Primeiro, gerentes e assessores, advisors em essência, dinheiro, dívidas, crises e impostos. E aí você vai entender um pouco mais da visão agora sobre alocação de capital, quando a gente falar sobretudo de dívidas e impostos. Primeiro ponto, gerentes e assessores. Nunca pergunte a um corretor de seguro se você precisa de mais um seguro. Porque a resposta sempre vai ser sim. Né? Sempre vai ser sim. E aí a grande verdade é que o sistema financeiro ele não foi feito para nós ganharmos dinheiro. A pior pergunta que a gente pode fazer no final das contas é o que fazer com o meu dinheiro. Se você chegar na Faria Lima e fizer a pergunta o que fazer com o meu dinheiro, eu tenho 10 milhões de reais, você vai ter 1 milhão de respostas, em que todas elas vão ser algo como dê o seu dinheiro para mim, só de formas diferentes. Um ponto também, existem pessoas que não valorizam o trabalho de advisors, né? O que isso significa? Essa pergunta do que fazer com o meu dinheiro, ela é a pergunta que no final das contas é um detalhe, mas é um pensamento de primeiro nível. Né? Tem um livro que a gente gosta muito, que é o livro de Howard Marks, ele fala do The Most Important Thing, ou seja, a coisa mais importante para o investidor. E esse livro, ele fala de pensamento de primeiro nível e pensamento de segundo nível. Quando você se faz essas perguntas, o que fazer com o meu dinheiro, qual ação comprar e etc., você está fazendo perguntas de primeiro nível, onde você deveria se perguntar por que comprar isso, por que eu devo comprar algo e como eu devo comprar alguma coisa. E o ponto muito relevante aqui é que isso é apenas uma peça final do quebra-cabeça. Isso é apenas uma peça, não é o fator mais importante de tudo. Não é a única coisa que você deve se concentrar. A gente vai se concentrar no quadro geral. A gente vai se concentrar no quebra-cabeça completo para que você possa entender como isso funciona. E tem muita gente que acredita que advisors devem ser menor remunerados e que tem até aversão a remunerar bem as pessoas que estão com você. Isso é um pensamento escasso. Estou abrindo um grande parêntese para conectar com o que a gente falou lá atrás. Exemplo, corretor de imóveis. Tem algumas pessoas que reclamam, né? Pô, o corretor de imóveis ganha muito, vou vender um apartamento, vou pagar 4, 5% para o corretor de imóveis. Eu enxergo isso de forma diferente. Eu enxergo que todas essas pessoas que, de certa forma, fazem coisas que te enriquecem, têm que ganhar cada vez mais. Quanto mais essas pessoas ganharem, mais você está ganhando. E quanto menos você quiser que elas ganhem, mais elas vão ser incentivadas a fazer outra coisa, ou te roubar, ou ir para o seu concorrente, e por aí vai. Então, todo mundo que anda comigo, eu faço questão de que todo mundo seja muito bem remunerado e está tudo bem. Todo mundo tem que ganhar muito, porque só assim a conta fecha. E quando você tem um substrato real de geração e multiplicação de riqueza, todo mundo pode ser bem remunerado.
Então, se existe um cara que vende os imóveis para mim, por exemplo, pô, a gente comprou agora 2 terrenos, um terreno de 3 milhões e 600, um terreno de 1 milhão e 800 para construir casas de alto padrão. O corretor cobrou 4%. O cara faz a conta, né? Meu Deus, ele vendeu 5 milhões de reais, 4%, vai ganhar 200 mil, é muito dinheiro. Tá tudo bem, eu quero que ele ganhe o dobro. Ele encontrou ótimas oportunidades para mim, eu comprei imóveis com desconto, vai ser maravilhoso para mim. Eu estou querendo pagar mais de 200 mil para ele. Então essa é a cabeça. É a cabeça de, quando você tem pessoas que estão alinhadas com o seu propósito, com o seu modo de pensar e que te enriquecem, a riqueza precisa ser compartilhada. Porque quem é mesquinho acaba colhendo os frutos disso.